que a filosofia fala sobre masculinidade? Existe algum autor que falou sobre a masculinidade sim? Existe alguma base que se formou mais nesse assunto? O que a gente tem de referência sobre isso? Nossa, quer começar? Pode ir. Eu pensei uma coisa que talvez a gente tenha falado muito pouco de masculinidade ou tenha falado muito de masculinidade. Porque se você pegar os autores antigos, eles estavam o tempo todo tentando definir o que é o homem, ou qual a melhor maneira de viver, ou como se deveria viver, ou quem nós somos. Só que esse quem nós somos, muitas vezes, era já diretamente da perspectiva do homem. Então, sei lá, uma definição do cidadão ateniense. Maravilha, o cidadão ateniense vai debater as questões para ver se vai para a guerra ou não, se recebe essa pessoa na cidade ou não. Legal. Ele é livre, ele está numa democracia. Só que essa definição já não era a definição da mulher, porque a mulher ficava em casa. E a mulher não tinha o voto para poder decidir alguma coisa na cidade. Então, eu sinto que essa pergunta ela permite duas respostas. A filosofia está o tempo todo falando da formação do homem, né? A paideia do homem grego, né? A formação do que é ser um homem, pensando no universal e talvez esbarrando o tempo todo no... Tá, mas você está falando do homem, gênero, né? E não do ser humano como um todo. Então, acho que é uma resposta complicada, né? Sim, a filosofia demorou muito, eu acho. E até hoje, eu acho que precisa de mais mulheres, né? Eu acho que existem grandes filósofas mulheres, principalmente a partir da modernidade. No século XVII, a gente já tem bons registros. Mas a discussão da masculinidade como gênero, ela ainda não... Eu acho que ela não chegou com força na filosofia ainda, né? Da maneira como a gente está colocando. A maneira como o Rafael trouxe é justamente uma filosofia que pensa, sim, o que é ser homem, mas não pensando nesse recorte que a gente hoje faz, que é um recorte de gênero mesmo, né? Quando a gente está pensando a construção de um gênero, né? Como a gente está pensando isso a partir de uma ideia de que a gente nasce com determinadas funções, com determinadas características que vão se desenvolvendo a partir de um cruzamento entre o que a gente é biologicamente e o que a gente é socialmente, né? O que a gente é compreendido socialmente. Esse tipo de discussão foi feito muito mais pelas mulheres, conforme elas foram entrando na filosofia, né? Porque elas tinham muito mais a necessidade, a urgência de falar sobre gênero. Então, eu acho que a filosofia é muito masculina, no entanto, fez pouco essa discussão. Tá? É um grande campo para a gente pensar. Porque hoje a gente tem essa crise, né, principalmente de gênero, do que é ser homem. Quando a gente olha atualmente, pô, beleza, é uma característica de força? Pô, não necessariamente. Qual que é a atitude que te configura como homem? Se a gente entrar em conversas mais profundas, por exemplo, um homem trans. Uhum. Um homem trans ainda é um homem, mas como é que você consegue encarar o que é essa questão de ser homem? E eu vejo em muitos lugares que é uma conversa ainda muito teórica, né? A gente não consegue cravar, explicar, entender. E talvez seja uma conversa que talvez pare de ter sentido em algum momento também, né? É um campo muito doido, assim. Eu falo muito isso porque esse é o nosso core, né? A gente fala muito sobre masculinidade, sobre existência. E... Posso pode complementar o que você falou? Eu acho muito legal isso, porque quando a gente começa a pensar o que é o homem, homem gênero. Quando a gente começa a fazer isso, a gente delimitou algum problema, né? O que é isso? Então, a gente poderia estar falando de qualquer coisa, mas a gente está falando... É diferente do que é o ser, que é uma pergunta filosófica clássica. Sim. Tá? Então, quando a gente pergunta o que é o homem, a gente já está fazendo uma pergunta diferente, né? Uma pergunta diferente. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente traça um risco de delimitação, onde ao mesmo tempo começa a aparecer o que é não ser homem, o que é ser mulher, por exemplo. E aí eu posso estar errado, você deve saber muito melhor do que eu, mas eu acho que esse debate ele começa a ficar muito forte na atualidade. E talvez ele fique muito forte na atualidade por demandas feministas. Então, há uma relação muito próxima entre alguém se perguntando, Simone de Beauvoir, fim da Segunda Guerra, tá, o que é ser mulher? E a Simone de Beauvoir fala, ser mulher é ser o outro do homem. Aquela frase clássica, né? Por trás de um grande homem há uma grande mulher.
Ah, peguei. Então isso é ser mulher. Então ser mulher é estar atrás do homem, tá dando suporte pra ele, né? E ela fala, porra, não sei se eu gosto dessa definição de ser mulher. A partir do momento que você se pergunta o que é ser mulher, e você acaba se perguntando o que é ser homem, né? Você conversa com uma feminista e ela vai estar falando, pô, acho que a gente é oprimida por causa do nosso gênero. Isso é meio estranho, né? Isso é meio ruim, eu não gosto disso. E aí o cara fica, tá, tô entendendo. Então, quem sou eu? Quem é você e quem sou... Sabe, começa a se alimentar uma coisa na outra. Quem sou eu? O que é ser homem, então? Porque eu não quero mais bater numa mulher. Não é isso que é ser homem. Então, o que é ser homem? E aí, eu acho essa discussão nova e extremamente importante. Porque as mulheres estão pensando isso. Elas estão pensando o que é ser mulher. E elas têm que pensar. Porque elas ativamente precisam pensar. A gente precisa pensar o que é ser homem. E essa discussão, eu acho que ela está começando a acontecer. Ela acontece, às vezes, de uma maneira meio desesperada, né? Acho que você definiu muito bem. Então ser homem é ser másculo, é ser forte. Porra, mas e o cara que não é forte, ele não é homem? Então, o que está acontecendo? Então, esse movimento, ele é um movimento que a gente sempre começa a pensar meio perdido, meio no desespero, meio angustiado. A gente sempre começa a pensar porque alguma coisa deu errada e você fala, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo isso. E eu acho que a gente está começando a fazer isso e esse pensamento ele precisa ser calmo e se qualificar cada vez mais para a gente entender o que é ser homem. O que eu vejo que acontece é que tem uma crise desse referencial masculino. Para muita gente é uma crise. E dentro dessa crise, dessa busca de referência, a gente vê uma constante busca por um resgate histórico de masculinidade. Isso é muito clássico, assim. Se você... Qualquer um que acompanha a internet vai ver que tem sempre uma página no Instagram, no Facebook, com frase do Peaky Blinders, aí, frases da máfia italiana, o cara vai buscar o espartano, o viking. E uma figura que eu vejo que é muito... Não é isso dos Blue Pill e dos Red Pill? Pô, essa é a loucura dessa galera. Isso, né? Essa é a loucura dessa galera daí. Se quiser, a gente até fala disso depois, mas que isso é doença mental. Red Pill é uma deficiência cognitiva forte. Mas... Uma parada que eu vejo sendo muito resgatada, principalmente por esses movimentos masculinistas atuais, é a questão do estoicismo. O estoicismo, ele tem sido muito atuado, tem sido muito associado a esses movimentos de masculinidade recente, do homem ideal é o homem estoico. É um homem sem sentimentos, é um homem frio, calculista. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre filosofia com o pessoal do Razão Inadequada. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado para vocês. Um outro corte que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!